Currículo da cidade, tecnologias, que o título do currículo da cidade de tecnologias é Currículo da cidade, tecnologias para aprendizagem. Currículo da cidade, tecnologias para a aprendizagem. O único documento existente no Brasil, o único documento curricular existente no Brasil que trata das tecnologias está na Prefeitura de São Paulo. A BNCC fala que é importante, todo documento vai falar que é importante, mas a Prefeitura de São Paulo tem um documento histórico pela primeira vez também nesse tempo todo. A cidade de São Paulo começou a construir espaços para o uso com computadores na rede, está em negrito aí, olha, desde 1987. Desde 1987. Já no início, lá no governo no governo da Luiza Erundina, algumas mudanças foram introduzidas e surgiu ali a função daquele que na época era chamado professor orientador de informática educativa, POIE. Hoje, um pouco antes da pandemia, o título da função, o cargo, mudou para professor orientador de educação digital, POED, escreverei aqui, né? POED, P-O-E-D, professor orientador de educação digital. Então, hoje, o título deste professor designado para essa função está escrito aí, referendado pelo Conselho de Escola, para atuar nos laboratórios, é professor orientador de educação digital, o POED. O POED, hoje, também, ele trabalha na sala, antes ele trabalhava no laboratório, no laboratório de informática educativa, mas hoje ele trabalha na sala LED. Sala LED, igual a Moniza escreveu aquilo. Sala LED é Laboratório de Educação Digital. Então, essas duas siglas mudaram nos últimos 2 anos. O professor é o POED, professor orientador de educação digital, que trabalha, que atua na sala LED, Laboratório de Educação Digital. É uma abordagem curricular articulada, está escrito embaixo, com a cultura digital emergente presente na sociedade. Cultura digital, porque nós, velhos, nós não somos nativos digitais, mas as crianças hoje são. Elas nascem dentro do campo da tecnologia, nascem sabendo as várias tecnologias e mexem nas tecnologias melhor do que nós. Em alguma aula nossa que eu mesmo disse assim, né? Hoje em dia você compra uma TV nova, a TV tem poucos botões no controle remoto, né? Você não sabe nem onde liga, mas vem os nossos filhos, pega aquilo ali, olha, abre, te fecha, abre não sei o quê, fala que você pode falar com controle, você acha estranho até falar com controle, mas ele te informa tudo isso sem nem precisar olhar digamos assim, no manual, né? No manual. Talvez, no meu caso, eu precisaria de um manual, mas os meninos hoje, nativos digitais, nasceram nas tecnologias, usam as tecnologias, usa no sentido funcional, né? No sentido de fazer funcionar melhor que eu, que você, que qualquer um aqui. Quantas professoras aí não sabem nem abrir o Google Sala de Aula, pedem para os filhos abrirem, né? Tecnologia é um sistema por meio do qual a sociedade satisfaz suas necessidades. A tecnologia é facilitadora, né? Talvez, olha, escrever é uso de tecnologia. Tudo que é inventado pelo ser humano é tecnologia. Então, tudo que é inventado pelo ser humano é tecnologia. A tecnologia aumenta as capacidades humanas.
As tecnologias, olha, a tecnologia está assim, diz que a primeira tecnologia foi um pedaço de osso que o homem usou para se defender ou atacar outro animal, né, que está no filme, esqueci o nome, mas está num filme clássico, né, antigo, né, que mostra a primeira tecnologia de luta, de guerra, como um osso, né. Então, os óculos que nós utilizamos para melhorar nossa visão, o giz, tudo isso são tecnologias, mas hoje as tecnologias são digitais, estão nas nossas mãos. Hoje, eu não preciso ir ao shopping para fazer compra. Posso fazer tudo na minha casa pela internet. Isso pode ser bom ou ruim, pode também empobrecer as relações, mas pode também aproximar as relações. Hoje nós podemos entrar em sites que a gente não sabe nem de onde eles são, mas são sites chineses, né? Shopee, AliExpress, por exemplo. Sites chineses para comprar bugiganga, objetos mais baratos que se fabrica em outros lugares do mundo. Então, a cidade de São Paulo, desde 1987, 88, 90, tem projetos e programas de informática que vieram se constituindo. Em 94, há uma consolidação desses laboratórios, né, que antes tinham outro nome, e hoje vamos olhar aqui o que a Moniz escreveu, né, Laboratório de Educação Digital. E aí, em 1997, as aulas de informática educativa entram na grade curricular, né? Nome terrível, mas enfim, é esse, né? Grade curricular, grade, nome terrível. Em 2010, as primeiras orientações nesse sentido. Como tudo na Prefeitura de São Paulo, foi num processo evolutivo. Esse processo evolutivo nos traz, enfim, até o que nós temos atualmente, que é um currículo estruturado de tecnologias para a aprendizagem. Então, não é tecnologia para usar, funcionalmente usar somente tecnologia. É uma tecnologia para nós criticizarmos, nós criticarmos, nós fazermos com que as crianças perguntem, fazermos com que as crianças criem a partir dessas tecnologias. Usem essas tecnologias de maneira crítica. Usem essas tecnologias para entender quem elas são. Usem essas tecnologias como, olha, está escrito assim, olha, como consumidor de informação e participante ativo. Portanto, publica conteúdos em plataformas digitais, interage com pessoas, lê fake news e distingue fake news de informação, isso se ensina. E a escola é esse lugar de ensinar. Este avanço, primeiro negrito aqui, este avanço propiciou a revisão, atualização e substituição de práticas envolvendo os usos das tecnologias. Vários professores, hoje, POED, né, professores orientadores de educação digital, hoje, já vinham trabalhando nos laboratórios, hoje LED, projetos estruturados a partir de algumas premissas da cultura maker. Cultura maker, cultura do fazer. A palavra maker significa fazer. Cultura do aprender fazendo. Uma cultura mão na massa. Uma cultura de fazer você mesmo. Da aprendizagem por desafio, da aprendizagem por resolução de problemas. Com o uso da robótica, com kits estruturados, materiais não estruturados, sucata. Quero repetir uma história que eu conto toda hora, mas só para dizer isso, né, que é importante. Uma professora da cidade de São Paulo ficou conhecida há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ficou conhecida no mundo inteiro porque ela foi vencedora de um prêmio internacional como melhor professora do mundo. E o que ela era? Ela era essa professora que atuava na sala na sala LED, né, Laboratório de Educação Digital, e ela, com as crianças, saía na rua captando e buscando sucata para fazer robótica. Professora da Prefeitura de São Paulo. Então é um caso que se tornou muito conhecido. Então, há um programa, aqui está dizendo assim, nessa inserção dos estudantes no movimento, lembra, tudo na prefeitura é movimento, tudo em Piaget é movimento, assimilação, acomodação, equilibração, tudo esse processo, tudo é movimento.
O programa Robótica Criativa, então é um programa de robótica, de pensar robótica a partir de materiais estruturados e de sucata também. Então, a gens de robótica, né, competições de robótica, uso da robótica, tecnologias digitais, comandos digitais desenvolvidos pelos próprios alunos nas nossas escolas. Nas nossas escolas. Então, olha, outros autores estão dizendo assim, na maior parte do tempo, utilizamos um potencial limitado de tecnologias. Nós nos restringimos ao uso de software, de processadores de texto, de planilhas, achamos que informática é só isso, e grande parte do nosso trabalho nas escolas, os meninos podem e vão nos ensinar, porque eles são nativos digitais. Assim como meu filho é que me ensina a mexer num controle remoto que eu acabei de falar, né, com menos teclas, porque quando eu era criança, o controle remoto era gigante e tinha muitas teclas. Hoje o controle remoto é pequenininho com poucas teclas. As TVs são como celulares, né? Então, as tecnologias na educação, elas devem ser trabalhadas com busca de informação e busca de uma melhor comunicação. São as TIC, né? As TIC, né? As tecnologias da informação e comunicação, para nos informarmos melhor, e não cairmos, por exemplo, em fake news, e nos comunicarmos melhor. Você veja este exemplo do hoje, deste momento. Nós estamos aqui, eu não sei onde as pessoas estão, nós temos mais de 100 pessoas aqui assistindo a aula. Eu não sei se as pessoas estão aqui, se elas estão aqui do meu lado, se elas estão em Santos, no Guarujá ou no Nordeste. Mas podem, nesse instante, estarem conosco aqui, partilhando esta aula. E pegar um avião de onde está, chegar aqui e fazer a prova no domingo. Tranquilo. Tranquilo. Então, as tecnologias nos aproximam. Há pouco tempo atrás, isso não aconteceria. Porque só era possível, a gente só fazia de maneira presencial. Hoje, não. Além disso, tantas pessoas não estão presentes aqui. Esta aula está sendo gravada. Espero não, até esta madrugada terminarei todo o processo de uma edição pequena dessa aula e colocarei lá no Google Sala de Aula para quem não está aqui. Então, é diferente, a escola é diferente. No passado, a gente precisava do suporte, aqui atrás de mim tem livros. A gente precisava do suporte livro físico. Hoje, um monte de livros eu encontro no formato digital. Geralmente de forma gratuita, muitas vezes de forma gratuita. Portanto, as pesquisas podem melhorar, as relações podem melhorar, as interações podem melhorar né? Temos que trabalhar criticamente para que as tecnologias não nos separem. Enfim. E aí aqui, olha, nesse primeiro parágrafo fala assim, há casos de atividades envolvidas nos Fab Labs livres. Então, cada espaço, cada LED, cada sala LED pode se transformar ou não em Fab Labs, em lugares livres para serem trabalhados com várias tecnologias, para trabalhar essas tecnologias de maneira integrativa, de utilizar nas Fab Labs as TIC, olha aqui embaixo, as tecnologias da informação e da comunicação como recursos tecnológicos acessíveis, portanto, facilitando o acesso de pessoas com deficiência, está no meio do parágrafo aí, olha, por meio das tecnologias assistivas. Atingir pessoas com deficiência usando tecnologia de maneira acessível é chamado educação especial por meio das tecnologias assistivas. Então, como é que as tecnologias assistivas podem facilitar a comunicação, inclusive de pessoas com deficiência? Basta pensar que muitas pessoas usam esses recursos de maneira comunicacional, né? Alguma aula de Libras eu disse assim, né? Podemos usar um celular de maneira assistiva? Quando? Quando a gente não sabe sinalizar em Libras, não sabemos Libras, a língua Libras, mas usamos um software
Falamos para o software, esse software traduz o que nós queremos falar. Tecnologia assistiva. Então, olha embaixo, nessa perspectiva, nossa intenção é que os estudantes não apenas saibam utilizar as tecnologias, mas entendam como podem utilizá-las para interagir, e não para se separar, como nós temos visto. Conectar-se com o outro, em qualquer lugar do mundo, participar e formar redes, colaborar, agir. Olha, é impossível entender como é que professores hoje, no século XXI, não usam nenhum tipo de tecnologia na sala de aula, muito menos se conectando com as crianças. É impossível. Significa que esse professor não ensina nada. Porque as crianças estão imersas dentro das tecnologias. Isso significa agir, responsabilizar-se, construir, ressignificar conhecimentos na perspectiva de um sujeito integral em todas as suas dimensões, que conhece, investiga e expressa o mundo. Guarda o termo. Sujeito integral em todas as dimensões. Professor, TIC é somente ensino fundamental? Não, TIC é toda a educação. Toda a educação. O que estamos falando aqui é mais presente no ensino fundamental, porque a maior rede da prefeitura é presente no ensino fundamental, mas está na educação infantil. Professores, eu sou diretor na escola de educação infantil, que não utilizamos tecnologia com as nossas crianças na educação infantil, sinceramente, olha, com amor e carinho, estamos ensinando o que a quem? O que a quem? Então, TIC é no ensino médio, em toda a educação básica. E tudo que estamos falando aqui é na educação infantil também. Ok, na educação infantil, geralmente as escolas não têm laboratório, mas não precisa de laboratório. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa de laboratório. Tanto que já está provado aqui que, por exemplo, a cultura maker, eu posso fazer robótica sem nem computador, sem nada disso. Um dia, estou lá na minha sala, aqui na MF, estou na minha sala, um menino vem e queria me mostrar um negócio. O que ele queria me mostrar? Ele queria me mostrar e ele me mostrou, né? Eu falei, meu Deus. Ele fez uma mão de papelão, e aí ele fez a mão de papelão, dos dedos dobravam, né? Que ele fez os tendões com linhas, assim, com barbante. Os dedos, então, ele mexia, o dedo que ele queria, mexia. Ele falou, ó, diretor, dá para pegar coisas, ó. E foi lá e pegou um copo na minha mesa, assim, ó. Com a mão de papelão e puxando linhas. Tecnologia, robótica, em sala de aula, que a professora trabalhou também, mas ele tinha interesse, né? Então, olha, aqui falam aqui, né? Bonecos com tampinha de garrafa. Tem creche conveniadas que os professores são proibidos de usar até o celular. Então, Eli, não me faz falar coisas, mano. Não me faz falar coisas. Vamos pro próximo. No domingo, as provas eram bem diferentes, né? E é isso que a Moniza está dizendo. As TIC tem tecnologias plugadas e desplugadas, conectadas ou desconectadas. Nessa apresentação que eu vou colocar daqui a pouco lá no Google Sala de Aula, tem você vê aqui na cabeça, olha, vou voltar, veja que a cabeça, currículo da Cidade de Tecnologias para Aprendizagem, tá em branco, normal, né? Aí eu vejo que na cabeça, lá em cima, eu botei um amarelo. É porque essa pergunta esteve, não sei se em todas, tá? Porque as pessoas não me mandaram prova também. Uma pessoa me mandou, mas só de uma área, então não sei de outras áreas, mas acho que duas pessoas só me mandaram da mesma área. Então eu não sei se essa pergunta apareceu para todos, se não apareceu, não apareceu. Mas a pergunta de domingo era essa daí, ó. Uma delas era essa. Pergunta de informática, sabe? Eu quero dizer isso. Pergunta de informática, sabe? Que tem gente que tá achando que vai ser Ctrl+V, Ctrl+C. Não é isso. Nunca foi, tá escrito.
Assim como língua portuguesa, não é que quem fez prova em São Bernardo, a prova é de língua portuguesa específica. É antônimo, lá, antônimo, sujeito, predicado, sei lá, essas coisas. Aqui em São Paulo, não. A prova de São Bernardo teve, mas São Bernardo é São Bernardo. Aqui nunca teve. E eu já venho dizendo isso em várias aulas, assim, olha, porque está escrito no edital, é só ler o edital. A prova de informática, e logo quando saiu o edital, eu falei, esse edital está errado, está um absurdo. O que a prefeitura fez, alguns dias depois? Mudou. Tanto o temário de informática, quanto o temário de língua portuguesa. A língua portuguesa é essa que eu tenho discutido aqui. Língua portuguesa que cairá na prova é essa discussão que, por exemplo, nós ficamos aqui fazendo ontem. É a língua portuguesa que cairá em torno disso. É uma língua portuguesa para pensar. A questão de informática, Prefeitura de São Paulo. Eu não quero falar de São Bernardo, entendeu? Eu nem li São Bernardo, eu nem sei do edital. Eu falei para as pessoas fazerem, porque era uma oportunidade, isso só. E muitas pessoas fizeram e já viram que deu para ir bem lá. Que eu sempre digo isso. Se você estuda com frequência, você vai bem em todo e qualquer concurso deste país. Todo e qualquer concurso de país. Mas eu estou falando da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, olha a pergunta. A pergunta foi sobre isso que acabou de ser dito aí, olha. A robótica educacional está ligada a um movimento de apropriação. Olha os termos, os mesmos que nós usamos o curso inteiro. Estava lá na pergunta. Tudo bem, robótica. Robótica educacional é apropriação de tecnologia na prática, do aprender fazendo. Características que combinam com os princípios da cultura maker. A palavra maker já significa fazer, cultura do fazer, aprender fazendo. Aprender fazendo é um dos pilares da educação. Que dia que eu não falei isso? Você está querendo me dar até tiro porque eu falo de 4 pilares da educação. De tanto que eu falo. Nesse contexto surgiram as propostas do Fab Labs. Sobre as Fab Labs, assinale a afirmativa correta. Olha, vamos pensar que você nunca ouviu falar do termo Fab Labs. Até porque no atual governo, estranho, né? Um pouco assim, existiam, para além das Fab Labs pensadas nas escolas, existiam outras por aí, mas elas foram mortas, né? Existiam em alguns telecentros, existiam em algum maker, me lembra maquiagem, exatamente. Porque maquiagem, ela não vai para sua cara sozinha, você tem que fazer. E você aprende a fazer maquiagem fazendo. É a mesma coisa. Maker é fazer. Enfim, letra A. Assinar a afirmativa correta. Letra A. E aí agora você vai comigo ler aí para a gente buscar qual a resposta correta. Você escreva aí qual é a sua resposta correta. Leia aí e me diga. Mas letra A, Fab Lab, é uma abreviação de laboratório de fábrica, onde um grupo de docentes tem a oportunidade de criar produtos educacionais. Olha, a letra A está morta pela palavra produto. Produto é distrator. Lembra da minha aula de distratores? Que só você tem, só eu falo, por aí não se fala. A letra A está morta por outras coisas também, mas assim, criar produto, nós não somos criadores de produto. Nós não somos criadores de produto. A letra A está morta. Eu faria um X. Essa eu nunca mais vou ler na vida. Letra B. Fab Lab é uma sala. Fab Lab é uma sala. Já morreu. Já morreu. E transforma em produto de novo lá no final. Está morta a letra B. Letra C. Fab Lab são os laboratórios de informática presentes nas escolas municipais. Não são. Os laboratórios, a colega aqui já respondeu antes. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Foi a Moniza? Não. Olha, tanta coisa. Às vezes aparece aqui que alguém já respondeu aí antes. Os laboratórios de informática presentes nas escolas municipais da cidade de São Paulo, hoje são LEDs. Laboratórios de Educação Digital.
E olha, tem mais coisas para matar a letra C, realizar provas de trabalho. Mano! Letra, aqui todo mundo tá falando letra D. Vamos para a letra E. FabLab, uma sequência lógica, finita, morreu. O finita matou. Finita matou. Finita matou. Nós estamos num processo educativo que leva ao infinito e não ao finito. Portanto, só dá para ser a letra D. Não vou nem ler. Não vou nem ler. Já que vocês todos estão dizendo que é. Esta questão apareceu na prova domingo agora. É difícil? Eu acho que não. É difícil a partir do que nós estudamos aqui? Eu acho que não. Mas não estou falando de hoje, eu estou falando de 4 meses de estudo. Volta um pouco. É só ler e entender que existem, olha, na letra A e na letra B, a palavra produto é distrator. Na letra C, as Fab Labs são laboratórios de informática. Não são, né? Jesus, não são. Onde os alunos podem ter aula online, fazer prova e trabalho, com auxílio de uma equipe técnica. Nem existe equipe técnica para nada. O trabalho é professor com os alunos. Depois a letra E. Nossa, a letra E morre, né? Finito, algo é finito. Que é um pouco língua portuguesa também, né? É para você entender que a palavra finito significa que acaba. Fim. Então, finita e ordenada em passos que devem ser seguidos para resolver um problema. Nós aqui vendo sempre resolução de problemas como hipótese, como possibilidades, como tentativa e erro. Olha, eu nem li a letra D, mas é a letra D, né? Não preciso nem ler para saber que é a letra D. Não só porque apontaram muito aqui também. Caiu no domingo. Caiu no domingo. Caiu no domingo. Continuando com a da cidade de tecnologias para aprendizagem, direitos de aprendizagem. O tempo todo só falamos disso. Mas a partir das tecnologias para aprendizagem. Direitos de aprendizagem, aprender, apreender, captar tecnologias com equidade, utilizando diferentes linguagens. 2. Explorar e experimentar diferentes tecnologias. 3. A ideia de prototipação. Legal. Protótipo, né? Prototipação ajuda a lembrar a resposta. Complexo, mas é protótipo. Tudo bem, legal. 2. Explorar, direito de aprendizagem. 2. Explorar e experimentar diferentes tecnologias. Por isso que está desde a educação infantil, é para explorar, experimentar, não sei o que lá. Eu não quero voltar aqui, a pessoa fala assim, na TEC, na escola, na rede conveniada, as pessoas são proibidas até de usar o celular. Então, tá tudo errado, né? Por isso que nós vamos passar no concurso e esquecer essa coisa. E por isso que eu espero que a gente lute para acabar com isso, né? Para acabar com uma escola que não aplica nem o currículo da cidade. 3. Direito de aprendizagem, conhecer e apropriar-se, conhecer e apropriar-se das tecnologias para refletir e buscar soluções para desafios com liberdade de escolha, tendo respeitado suas estratégias pessoais de aprendizado. 4. Direito de aprendizagem. Utilizar as tecnologias como linguagens e modos de interação. Interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, criar, interagir socialmente. 5. Exercitar o diálogo, argumentar, analisar tecnologia para dialogar mais, argumentar melhor, analisar posições que são divergentes da sua sem nenhum problema, respeitar decisões comuns, ler o mundo, Paulo Freire, procurando ler o mundo e suas transformações, Paulo Freire. Então, olha, é isso, né?
Aqui vai falar tecnologias no ensino fundamental. Por quê? Há um foco da tecnologia no ensino fundamental, porque a Prefeitura de São Paulo gasta e tem um gasto gigante por ter uma sala LED em cada EMF. Cada EMF tem uma sala LED. Então, começa assim, né, a ensinar, a aprender numa sociedade intensamente permeada por tecnologias. Hoje, sugere refletir, propor novas formas de agregar valor à aprendizagem. Para Paulo Freire, a melhor forma de refletir é pensar a prática e retornar a ela para transformá-la. Ação, reflexão, ação. É preciso partir do que já se faz, do como se faz. Cultura maker. Nossas identidades, vidas, depende do movimento que nós temos com o uso das tecnologias. A tecnologia deve ser posta em uma sociedade de maneira significativa. Então ela codifica, organiza, regula, reconfigura condutas. Com as tecnologias nós mudamos as formas de ser, que somos. Portanto, por isso que as tecnologias têm que ser questionadoras do mundo. As novas gerações de crianças e jovens chegam hoje às escolas nativas, nascidas de um contexto estruturado, com tecnologias cada vez mais ubíquas, integradas, imersas nos diversos espaços da sociedade. As tecnologias começam a apresentar características diferenciadas. Você clica num treco, uma cama, seu celular começa a aparecer cama para todo lado, para te vender. Se você clica no seu computador logado, no seu computador num objeto, um pneu, começa a aparecer pneu em todo lugar. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação reafirma a importância de um documento que é esse, que preveja, potencialize o uso das tecnologias em todas as áreas do conhecimento. E por isso que tem tecnologias para aprendizagem em todo o currículo, para que os estudantes no ensino fundamental saibam lidar com a informação cada vez mais disponível, lidar com a informação, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia, e sempre é ter autonomia. Uma sociedade informatizada está passando a exigir pessoas, homens, pessoas com o potencial de assimilar a novidade, a criatividade, um ser humano aberto para o mundo. As tecnologias para a aprendizagem colaboram, e aí olhe lá no Centro de Tecnologias, e olha os itens que as tecnologias querem e vão trabalhar, as competências que as tecnologias querem na escola, fundamentada na escola, vão trabalhar. Exige a presença do cidadão crítico, do cidadão comunitário, onde a tecnologia, especialmente o computador, possam ser ferramentas auxiliares para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Uma cultura digital com protagonismo, uma cultura digital que leve a escolhas, a autonomia, uma tecnologias para aprendizagem que levem a inventividade, uso das tecnologias para inventar coisas, colaborarmos melhor uns com os outros, trabalharmos cada vez mais de maneira reflexiva, termos mais informação, pararmos de acreditar em fake news para construir novos conhecimentos. Nesse sentido, há uma discussão na Prefeitura de São Paulo sobre alguns pontos centrais. Um deles é trabalhamos programação. E é programação de fato. Programação de fato. Então, há uma busca aqui até através do Papert, né, para trabalhar as tecnologias de maneira de programar as tecnologias, pensar as tecnologias, inteligência artificial, pensar uma teoria, olha o que está escrito assim, teoria construcionista, no qual o uso do computador é dotado, é mais um recurso educacional no processo de construção de conhecimentos. Nós programamos, pensamos, repensamos, atuamos, e na escola as crianças vão programar. Começam com um programa simples, e aí existe uma série de programas que a prefeitura comprou há muito tempo, inclusive, essas licenças disponíveis às escolas, onde as crianças programam
programam movimentos de personagens, programam como é que esses personagens fazem, mesmo ou nós, né? Nós mexemos às vezes com programação Instagram. Quando nós criamos o nosso próprio avatar, nós estamos naquele momento mexendo com programação, escolhendo um avatar para nós. Por isso é uma concepção construcionista, com o uso das TIC. Não só através de linguagem de computação, mas também com o emprego de redes, sistemas de autoria, criação de páginas, editores de desenhos, simuladores de simulações, modelagens, programas aplicativos, planilhas eletrônicas, gerenciadores de bancos, uso de, como é que chama, de aplicativos. Valente, né? O professor Valente aqui de Campinas ampliou o conceito do construcionismo, que seria assim uma participação ainda maior das crianças no processo de descrição, execução, reflexão, depuração, retroalimentação e inicial, formando uma espiral ascendente de evolução de conhecimento, onde o papel do professor é mediador, está escrito, não sou eu dizendo, mediador, facilitador, orientador da aprendizagem. Construcionismo é uma forma de conceber e utilizar as tecnologias da informação e comunicação em educação que envolve o aluno, as tecnologias do professor, os recursos, as inter-relações, construir um ambiente de aprendizagem que desenvolva a autonomia do aluno, que não direcione a sua ação, mas o auxilie na busca de novas descobertas. Um dos programas para computação é um programa chamado Scratch, que está escrito aí. O Scratch é um software desenvolvido em Massachusetts, né, pelo grupo de pesquisadores coordenados pelo Resnick, que permite trabalhar cartões animados com narrativas diferenciadas. Isso tem para todas as nossas escolas de ensino fundamental. Por que às vezes o professor está lá, não atua, que nós devemos questioná-lo? Desenvolver um programa significa representar no computador os conhecimentos, as tecnologias, estratégias empregadas por você. Somos programadores de novas ideias e tecnologias. Somos protagonistas diante do processo do uso das TIC, das tecnologias da informação e comunicação. Como é que nós crianças, nós junto com as crianças, somos protagonistas o tempo todo no uso. E olha, é refletir, agir, mudar a ação. Olha, o aprendiz descreve indagações aos professores, os professores descrevem e perguntam aos aprendizes, um reporta a ideia para o outro, o professor ensina, mas aprende. O protagonismo está intimamente associado ao desenvolvimento da autonomia dos estudantes. O protagonismo são as diferentes participações. Então, cabe ao professor analisar essas várias formas de fazer cultura maker e utilizá-las de acordo com a intencionalidade daquilo que o professor quer ensinar. E nesse processo, programação, protagonismo, cultura maker. A cultura maker, também chamada de movimento maker, identificada e caracterizada nos Estados Unidos no início dos anos 2000, conhecida como mão na massa. Mão na massa é aprender fazendo. Os makers, ou mãos na massa, sempre existiram. Mas estavam sozinhos, nas garagens, né? Tô falando um pouco de Bill Gates, aqueles caras meio doidos, né? E hoje, os meninos estão aí sabendo mexer, querendo mexer e mexendo. Os makers da era digital procuram desenvolver projetos, resolver desafios das próprias comunidades, buscando soluções mais rápidas e eficazes. É comum vermos tutoriais na internet e redes de compartilhamento sobre games, criados por crianças. Movimento maker, cultura mão na massa. Em amarelo de novo. Pergunta do domingo. Essa nem precisamos olhar, né? Porque acabamos de ver ali atrás. A cultura maker, também chamada de movimento maker. Domingo, agora, último. Não é prova do passado, é prova dessa semana.
A cultura maker, também chamada de movimento maker, parte do princípio que pessoas comuns realizam ações de forma individual ou coletiva e buscam a solução de problemas ou a execução e viabilização de suas ideias e planos. De acordo com esse fragmento, a cultura maker, olha, acabamos de ver, né? Acabamos de ver, né? É mão na massa. É mão na massa. É mão na massa. Enfim, aqui dava até para se perder um pouco com a letra C, mas muito pouquinho, né? A cultura maker é meter a mão na massa. Olha aqui, protagonismo lá no centro, várias possibilidades em torno do protagonismo, aprendizagem simbólica, operacional, aprender fazendo, planejada, operacional, decisória, colaborativa, autônoma, condutora, o que também é manipulado ou manipulável. Como é que nós olhamos a partir do nosso protagonismo para questionar as coisas a partir das tecnologias. Então, os tipos, figura 3, tipos de participação de crianças e jovens. Numa operacional, por exemplo, os jovens participam no planejamento. Numa planejadora e operacional, os jovens participam da decisão de fazer algo ou não. Talvez um exemplo dos mais simples e bobos. É assim, olha, os meninos, sei lá, tem algum momento na escola inventa de fazer formatura. A formatura não deve ser feita por professor. Os jovens têm que planejar junto, operacionalizar juntos. Operacionar juntos. Moniza, lembrando que na prova não podemos usar palavras que não seja da língua portuguesa. Por que não? Não entendi. Se tem a ver, sim, né? Cultura maker, tudo bem. Cultura maker, tudo bem. Agora, se você for usar, sei lá o que, outras palavras, aí não faz nem sentido, né? Mas cultura maker tem a ver com o nosso documento, sim. Tem a ver com a nossa discussão, sim. Tem a ver com o currículo da cidade, sim. Tem a ver com esse edital. A palavra maker, numa cultura maker, se este o assunto, sim. Tudo isso, então, leva a um desenvolvimento de um pensamento computacional. Como é que as coisas funcionam? Como é que os computadores podem criar soluções para atender às nossas necessidades, melhorar a produtividade, a qualidade de vida, a própria aprendizagem? Como é que as novas tecnologias, as inteligências artificiais podem alterar esse estado de coisas? Às vezes para o bem ou para o mal, mas as tecnologias para a aprendizagem, veja, elas criam movimento. Olha, nós podemos brincar com as tecnologias, nos divertir com as tecnologias, participar, fazer de maneira protagonista, programando a partir das tecnologias, apoiar coisas, ideias, transformar coisas, ideias, compartilhar, fazer, fornecer, dar coisas, aprender, equipar-se de novas ideias, saberes, formas de fazer. Portanto, as tecnologias da aprendizagem levam a movimentos do fazer. Disseram isso quem? Feedback, não a palavra feedback. Então, Moniz, eu não sei quem disse, eu não disse. Se sou alguém que estou estudando comigo, eu consideraria que estou falando. Eu consideraria que estou falando. Feedback está no currículo da cidade. Então você pode e deve utilizar. Pode e deve utilizar. Não faz sentido não utilizar. Porque faz parte do currículo da cidade. Agora, sei lá, é que a minha cabeça aqui não está achando uma palavra. Agora, se for uma coisa que não tem nada a ver com nada, aí não é para usar mesmo, né? Mas, sei lá, vou falar uma palavra que não é português também, mas é de origem francesa, né? Mas aí não tem a ver, né? Vou usar a pedagogia do abajur. Abajur, tudo bem, é uma palavra francesa aportuguesada. Mas não faz sentido usar porque não existe na educação de São Paulo, sei lá, uma pedagogia abajur. Não faz sentido. Agora, feedback
É um pouco igual a Anne está escrevendo aí. É parte fundamental. Nossos autores colocam como parte fundamental da avaliação. Dar uma devolutiva ou feedback é parte fundamental do processo de avaliação. O algoritmo, o que é algoritmo? Como é que a matemática também já entra aí? Como é que entra a abstração, pensar de maneira abstrata, descrever problemas, depurar processos, facilitar processos, refletir sobre processos. Currículo da cidade traz a ideia de pensamento computacional, me leva a pensar sobre essas bases, né? Eu falo, inclusive, do algoritmo, né? Talvez mais difícil é pensar assim, é uma sequência lógica, mas os algoritmos também, cada coisa que a gente clica, cada coisa que a gente clica numa rede social, clica num tipo de algoritmo que traz algoritmos semelhantes. Não à toa, teve algum momento que eu falei aqui, olha, você clica numa cama, pesquisa cama no seu celular, abre o computador, aparece cama, alguém vendendo cama, porque todos os algoritmos de cama são próximos, todos os números que levam à cama são próximos, então temas ligados à cama vão aparecer em todo lugar se você clicou naquilo. O algoritmo, como é que a gente pensa a partir disso? Como é que as pessoas que aparecem nas nossas... Um exemplo que dei outro dia era um pouco assim, né? Faz tempo. Mas era assim, você no Instagram clica naquela lupa, aquela lupa gera, assim, no Instagram leva uma série de pequenas fotos, assim, de pessoas que você não segue. O exemplo que dei foi falando assim, o algoritmo, ele é racista, mas ele é com base no que você clica. Se você clica na pesquisa e naquela base de pesquisa do Instagram aparecem só pessoas brancas, é porque você só para e só clica em pessoas brancas também. Ok, o algoritmo é racista, mas tudo que você clica alimenta o algoritmo. Alimenta o algoritmo. Alimenta o algoritmo. A importância é saber se é fake news ou não. Olha, Moniza, eu não sei se é fake news ou não. O que eu sei é que tem cursos igual esses aqui, tem para tudo quanto é lado, né? Gente muito competente por aí fazendo e gente bastante incompetente por aí fazendo. Eu acho que eu penso assim, que eu tento fazer o meu máximo e o meu melhor. Penso que nesse sentido eu mobilizo tudo que conheci ao longo da vida. Enfim, eu sou... Não quero nem... Você vê que ninguém nem vê que eu falo disso, mas assim, eu sou doutor em educação, entende? Então eu mobilizei a minha vida, 49 anos para isso. Então, o que tem por aí, não sei se isso é fake news, mas o que tem por aí é muita gente dizendo muita besteira. Isso tem por aí. Porque se a gente for usar essa lógica de palavras, então, de outras línguas, não daria para usar a palavra algoritmo. Por exemplo, que está aqui na nossa frente. Porque a sua origem não é exatamente língua portuguesa. São palavras aportuguesadas. O pensamento computacional, então, este pensamento hoje, eu quero que você pense em pensamento computacional, mas não com uma cabeça de computador, mas é pensar no que acontece nas possibilidades que as tecnologias nos trazem, a partir de entender o que são os algoritmos, entender o que é pensamento abstrato, entenderem quais são os pensamentos que chamam a atenção. Na nossa prova, quando eu fico falando lá nas questões, olha, isso daí é distrator, é você pensar que tem gente te puxando para pensamentos que estão fora da realidade, abstratos, da realidade da Prefeitura de São Paulo. Se você souber isso, entender isso, mas só dá para entender isso pesquisando, estudando, sabendo, como vocês aqui demonstram inúmeras vezes. Nós descrevemos problemas, resolucionamos, trazemos a resolução de problemas, refletimos intencionalmente sobre esses problemas, e nós queremos depurar, tirar o que é bom, tirar o que é positivo. Tem muita coisa negativa também.
Então, os eixos estruturantes são esses três aí: programação, letramento digital, tecnologias para aprendizagem. É necessário pensar na prova do domingo passado, porque o que vai aparecer na prova no domingo, possivelmente, são outros pontos que não apareceram. Então, às vezes, nós temos que parar e olhar umas coisas aqui, algumas coisas serão chamadas para outros lugares, né, que não esses que nós estamos olhando aqui, né. Então, uma pergunta, outra pergunta, foi meia dúzia só de perguntas, né? E domingo que vem também são meia dúzia de perguntas. Sobre informática, são perguntas de informática. Eu quero reiterar, todas as perguntas que estão aparecendo aqui, domingo passado, são perguntas de informática. Segundo o currículo da cidade de São Paulo, que tem como foco promover o pensamento computacional por meio de uma abordagem construcionista. Assinale a opção que indica 3 eixos estruturantes de tecnologias para aprendizagem. Acabamos de ver, né? Eu coloquei aqui porque nós acabamos de olhar ali, né? Então, eu coloquei aqui porque nós acabamos de olhar ali, né? Então, eu falaria assim, talvez esta é uma questão bem difícil. Essa é uma questão difícil. Mas nós acabamos de olhar ali, né? Eu coloquei aqui porque nós acabamos de olhar ali, né? Segundo o currículo da cidade, promoveram com pensamento computacional. E aí, qual você acha que é? A Jéssica acha que é a B. Essa daqui é difícil porque ela está usando em cada questão itens que aparecem de fato em tudo isso aqui. Essa é uma questão bem difícil. Tem distratores, é uma questão bem difícil. Então, quais são os 3 eixos estruturantes das tecnologias para aprendizagem? E olha, se eu voltar um aqui, olha lá no meio ali do desenho. Tecnologias para aprendizagem. Olha os 3 que estão em volta. Deu para ler aí agora? Os 3, letramento digital, programação, TIC. Vamos ver se uma delas tem isso. Está respondido, né? Mas esta é uma questão difícil. Esta é uma questão difícil. Porque aparece, olha, você vê algoritmo espalhado nas letras, na letra A, na letra B e D, né? B e D tem algoritmo. Você vê que tem programação espalhado, tecnologia da informação. Esta não é uma questão fácil. Esta não é uma questão fácil. Mas tá aí a resposta anterior, né? Olha no meio. Segundo o currículo da cidade de São Paulo, que tem como foco promover o pensamento computacional, abordagem construcionista, tudo certo. Assinale a opção que indica os 3 eixos estruturantes das tecnologias para aprendizagem. Neste caso, como nós estamos aqui olhando, a gente volta a um, tá aí, ó. Olha lá no meio, tecnologias para aprendizagem. Olha os pontos, olha, figura 6, eixos estruturantes. Letra E. Mas essa é uma pergunta difícil. Esta é uma pergunta difícil. Aqui, o que é programação? O que a programação permite? Onde programação se situa nos dispositivos de hardware, no sistema computacional, na capacidade de analisar problemas, questões, situações que envolvem a programação, a linguagem de programação, computadores, as tecnologias para aprendizagem, linguagem de programação, narrativas digitais. Hoje, um exemplo simples de narrativas digitais é assim: assuntos que de repente não são, eles surgem e se fixam. Vai começar. Oh, escuta essa aqui, essa é interessantíssima, hein? Olha essa que interessante. Um dos programas mais complicados do planeta, que faz muito sucesso no Brasil e pouco sucesso em outros lugares hoje em dia, vai começar no Brasil, com muito sucesso mais uma vez nos próximos dias. Este programa é Big Brother. Pela primeira vez na história deste programa, eu falaria assim, se você contar lá, aproximadamente metade dos participantes são negros pela primeira vez na história.
A Globo é boba? Não, bobo é Anderson. Anderson é bobão. Anderson é bobão. A Globo percebeu a narrativa, narrativas digitais, percebeu a narrativa presente, nem vacilou. Você vê que até o último programa mal tinha negro. 22 edições que mal tinham negros. Olha esta edição. Olha esta edição. Que vai começar agora. A Globo captou uma narrativa presente e taca-lhe pau. Essa narrativa presente sobre a questão do racismo, que vem desde 2020, ela está, de certa forma, essa narrativa digital está está muito presente no momento. E tem, a Globo não é um organismo bobo e nem é não intencional, é muito intencional, não tem nada de neutro, captou e colocou. O eixo tecnologia da informação vai falar do uso e do papel das tecnologias da informação na sociedade, como é que as tecnologias da informação são colaborativas e o uso das tecnologias precisam ser colaborativos. Não à toa, um outro exemplo simples e bobo, os computadores nas salas LED, eles não são um por criança. É para trabalhar de maneira colaborativa. Acesso, segurança de informação e veracidade da informação, a luta contra as fake news, a luta contra a mentira, que hoje é propagada, contra o bullying, o webbullying, tudo isso, contra a violência na internet, as várias formas de violência na internet, que hoje são extremamente complexas e cruéis, criatividade, propriedade intelectual daquilo que você cria, daquilo que você inventa, daquilo que você alimenta, implicações morais, éticas no uso das tecnologias. É preciso trabalhar sobre limites éticos, morais, sobre as tecnologias, sobre espaços virtuais, sobre processos virtuais, sobre a imagem das pessoas, sobre a questão ética, moral, netiqueta, né? Não aparece aqui, mas está toda uma discussão hoje em dia sobre netiqueta, ou seja, como a internet trabalha processos éticos e morais na internet, nas redes sociais e tudo mais. Letramento digital, né? São os eixos centrais, né? Letramento digital, como é que as linguagens midiáticas podem permitir um letramento digital? Acho que letramento digital é um item que apareceu pouco na última prova e pode aparecer com mais força agora. A apropriação das novas tecnologias, a apropriação tecnológica para nos letrarmos, entendermos outra coisa, entendermos que nós adultos somos analfabetos digitais. Nós adultos somos analfabetos digitais, aprendemos com as crianças. Por isso teve um momento aqui que já apareceu que nós trocamos com as crianças para aprender com elas. Cultura digital, aprender uma cultura digital a partir das tecnologias da informação e comunicação, consciência crítica, consciência criativa, consciência cidadã, que a cidadania pode ser diferente com o uso das tecnologias, e investigar, inclusive na busca do pensamento científico hoje mais difundido. O professor deve promover práticas pedagógicas diferenciadas. Reflexiva. Pergunta de domingo. Reflexivas, colaborativas, dialógicas, que necessariamente utilizem TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, para que as crianças e os jovens vivenciem situações de possíveis usos da TIC. E olha, de maneira diferenciada, práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas, colaborativas, dialógicas, sempre com base em seus hábitos, crenças e atitudes, de maneira que se apropriem delas nas mais variadas situações de vida. Mais uma vez, a pergunta e toda essa estrutura dizendo, nós ensinamos conectados à vida. Está escrito na pergunta. De acordo com essa afirmativa, assinale a opção que indica o objeto de conhecimento ligado ao terceiro eixo do currículo de tecnologia para a aprendizagem. Também eu falaria assim, esta é uma pergunta mal feita, esta é uma pergunta mal feita, esta é uma pergunta muito mal feita. Nós aqui vamos captar, porque nós vimos a sequência. Então, tem 3 eixos. Aí, de novo, é só voltar aqui, é só voltar um pouco, né? Olha, 3, 2, 1.
Deu para entender? 1, programação. 2, TIC. 3, letramento digital. Mas nós temos que entender que a pergunta, eu estou falando que ela é uma pergunta mal feita, porque é um pouco aqui, é como se você decorasse, tivesse que decorar um treco. Tivesse que, então, olhar as TIC e entender assim, que elas, jovens, vivenciam situações possíveis, base nos seus hábitos, crenças, atitudes. A gente teria que decorar de que lugar que sai isso daí. Crenças, atitudes, crenças, atitudes, crenças, atitudes, crenças, atitude, crenças, atitude, crenças, atitude. Então, olha, do meu ponto de vista, essa é uma pergunta, do meu ponto de vista, bem mal feita, mas da programação não te leva a uma mudança exatamente de crenças e atitudes, mas sim a entender como esses processos são construídos. Das TICs, nós vamos trabalhar de maneira colaborativa, vamos acessar informações de maneira variada, vamos ter implicações morais e éticas, inclusive, mas talvez a grande questão gira em torno daqui, desse ponto. Letramento digital é o terceiro eixo e implementa a viabilidade dessas várias práticas sociais. Portanto, aqui, sinceramente, é o que as pessoas estão apontando aqui como a letra B. Letramento digital. Mas essa daqui é uma pergunta mal feita. Todo concurso tem pergunta mal feita. Deu para entender? E aqui também está um pouco assim, um pouco a resposta, né? Ligado ao terceiro eixo. Nessa perspectiva, o letramento digital é o terceiro eixo. Deu para entender? Espero que sim. Bom, para ir um pouco, acho mais um pouco fechando, né? O currículo vai trabalhar, então, as práticas, vai trabalhar, olha, lá embaixo, a noosfera, o mundo vivo, ligado ao mundo virtual, ligado ao mundo imaterial, ligado a novas representações, a complexidade do mundo. Hoje, inclusive, estão se pensando em um pouco assim, mundos virtuais, né, escapou aqui o termo. Mas hoje é uma discussão sobre mundos virtuais, espaços virtuais, outras esferas de mundo, né? Realidades virtuais. Então, há necessidade de uma aprendizagem colaborativa, cooperativa, que seja significativa, que considere a singularidade das pessoas, que promova a descoberta, que promova a cidadania planetária hoje calcada nas novas tecnologias. Nesta passagem aqui, então, as tecnologias servem para as crianças serem sujeitas das suas infâncias. As tecnologias devem ser usadas de maneira brincante. As tecnologias devem ser usadas para o brincar como expressão da criança deve ser usado nessas várias ferramentas tecnológicas e de diversas formas. Então, a qualidade da aprendizagem nos primeiros anos do ensino fundamental, de novo, eu quero falar assim, a tecnologia para a aprendizagem se vinculam muito às discussões presentes nos laboratórios de educação digital, portanto, ao ensino fundamental, vírgula, mas estão para toda a estrutura da Prefeitura da Educação Infantil ao ensino médio, nas poucas escolas que a Prefeitura tem de ensino médio. Mas, então, crianças brincam, devem usar as tecnologias, brincar com as novas tecnologias, nós brincarmos com elas. Eu quis trazer aqui a tabela que mostra a matriz de saberes de tecnologias para aprendizagem. O currículo da cidade trabalha, já falamos isso tantas vezes, com matriz de saberes em cada uma das áreas, e não é diferente na área tecnológica. Então, olha, existem os eixos, aqui vai aparecer só esse, né? O eixo programação, o que eu quero ensinar, objetos de conhecimento, e aquilo que as crianças, objetivos de aprendizagem, devem aprender. Aqui, para o primeiro ano do ensino fundamental. E, em alguns casos, há uma sugestão, lá no final, de ODS, que aqui vai aparecer lá embaixo, somente para as narrativas digitais.
esses números que aparecem, então, são a sequência didática daquilo que eu devo ensinar, mas isso é só uma base. Eu vou ampliando esta base. Há uma matriz de saberes também para o currículo da cidade de tecnologias digitais. Se o ciclo de alfabetização, pensando nas tecnologias, vai brincar com programação e com tudo isso, com programação, com cultura digital, com cultura maker, com robótica, com tudo isso, que nós olhamos até aqui, o ciclo interdisciplinar é para as outras disciplinas entrarem com mais força e haver um aprofundamento e interconexões entre as áreas. Língua portuguesa, matemática, história e geografia, com o trabalho dos professores. Tecnologias para aprendizagem não está só para o Olha, tecnologias para aprendizagem está, já foi dito aqui, para todos os professores, para todos os professores. Para todos os professores. Cultura maker, cultura do aprender a aprender. A sociedade em que vivemos, Castel, a sociedade que vivemos é considerada e nomeada como sociedade em rede. Então, como é que nós aprendemos a usar as redes, a nós interconectarmos, conversarmos com pessoas de outros lugares? Como é que isso pode nos trazer outros alentos, formas de aprender? Olha, tá aqui no final, destaquei também, aprender a aprender através de diversas formas, criando diversas formas. Eu falaria, hoje em dia, os meninos querem ser youtubers, eu ensinaria esse processo, eu trabalharia a língua portuguesa com isso, eu trabalharia matemática na distribuição do tempo para trabalhar com isso, eu ensinaria, eu faria porque já fiz também, né? Eu faria atividades avaliativas, inclusive, nas redes sociais, usando Facebook, usando sei lá o que, Twitter, usando o Instagram, usando imagens, usando a discussão sobre imagens em rede social, usando imagens que eu posso problematizar essas imagens nas redes sociais. Programação, eixo, letramento, já apareceu, letramento digital, aqui eu trouxe para o 4º ano. E veja como apareceram mais ODSs aqui. E no meio, objetivos, uma sequência didática. Aqui a partir do item já, olha, 12, 13, 14. E aí vão se complexificando. Letramento digital. Mas programação, letramento digital, aparecem, e todos eles, os 3 eixos aparecem em todos. Enfim, e aqui no mesmo ciclo autoral, né, é a hora de usar todos esses elementos e ainda mais conhecimentos que esses meninos têm para inferir, alterar a própria sociedade onde essas crianças vivem. A própria sociedade onde essas crianças vivem. Então, olha, lá no final, é importante destacar nesse ciclo a reflexão sobre sustentabilidade digital e a política dos 5 R's. Olha os 5 R's aí. Que permite ao estudante pensar sobre a quantidade de informações, arquivos digitais que estão sendo guardados, quanto de lixo eletrônico nós produzimos hoje, o quanto que isso não é reciclado, reduzido, reaproveitado, repensado. E aqui uma matriz de saberes, aqui já conectada ao ciclo autoral no 8º ano. Não vou repetir o que já disse, mas fica aí para o seu estudo e daqui a pouco lá no Google Sala de Aula. No final do material aparecem orientações para o nosso trabalho. Olha, metodologias ativas implica o uso de estratégias pedagógicas que privilegiam o estudante como sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Metodologias do fazer, cultura maker do fazer, letramento digital, cultura colaborativa do fazer junto. E veja que está escrito aí, olha, capacidade crítica, reflexão sobre suas práticas, fornecem e recebem feedback. Feedback. Avaliação. Já foi dito aqui, né? Um pouco antes. A aprendizagem também, metodologias ativas, no uso das tecnologias para aprendizagem, das tecnologias, favorecem a autonomia e se baseia, a metodologia ativa se baseia em aprendizagem baseada em projetos, pedagogia de projetos. Pedagogia de projetos. Pedagogia de projetos. Então, olha, Anisu, que no item 11.8, às vezes é ruim, né? São uns escapes assim.
O item 11.8 está dizendo. O que está dizendo o item 11.8? É que é assim: se você escrever o texto todo em inglês, a sua nota é 0. Se você escrever o texto todo em japonês, a sua nota é 0. É isso que está escrito aí. Então, mas é o texto todo. Não precisa repassar. Ninguém vai escrever o texto todo. Então, até o português está difícil para mim, para você, para todos nós. Imagina escrever o texto todo em outra língua. É isso que está dizendo, só isso. Usar termos do nosso currículo absolutamente normal. Jesus. O que está dizendo aí, olha, o item 11.8 é você escrever o texto inteiro em outra língua. Aí a nota é 0. Como assim? É isso. Agora, eu escrevo lá, olha aqui, olha o que está aí na tela. Vamos dizer, né? Eu apareço lá. Aliás, já teve pergunta, vamos melhorar? Melhorar? Já teve pergunta aqui, feitas na prova, falando de cultura maker. Quer dizer, então ele não poderia perguntar cultura maker? Não poderia perguntar cultura maker? Então, uma palavrinha, nada a ver. Olha aqui, aparece aprendizagem por meio de jogos. Se lá na hora eu usar GBL, Game Based Learning, ou usar a palavra, mas eu não estou escrevendo um texto inteiro, eu estou usando uma coisa que tem nos documentos. Está correto. Se eu escrever aprendizagem por meio de jogos, ou escrever o termo em inglês, Game Based Learning, tá certo, nenhum problema. O problema aqui é escrever o texto inteiro em outra língua, aí a nota é 0. Aprendizagem baseada em projetos, pedagogia de projetos, aprendizagem baseada na investigação, aprendizagem por meio de jogos. Nós já falamos disso tudo o tempo todo, que assim, jogos e brincadeiras, sempre. Aprendizagem pelo fazer. É um dos pilares da educação, aprender a fazer. Aprendizagem de projetos, pedagogia de projetos, nós já discutimos aqui, eles não partem da cabeça do professor, partem da interação professor-aluno, em qualquer lugar, a investigação parte da curiosidade, eu quero alunos perguntando, e eu, não sei se saberei responder tudo, mas eu vou correr atrás, uma aprendizagem baseada em investigação. Ontem nós falamos de investigação em ciência, investigação em matemática, mas a investigação está presente em toda a estrutura do currículo da cidade de São Paulo, em todas as áreas. É uma pedagogia da perguntação, de perguntar. Aprendizagem baseada em jogos, nesse caso, jogos digitais, gamificação, são jogos digitais mesmo, que eu posso problematizar a partir desses jogos. Não é que eu vou colocar as crianças o tempo... Não é que eu vou ficar colocando a criança o tempo todo jogando. Não é isso. Não é. O que significa? Que jogos digitais eu preciso olhar, problematizar com eles. Mas os jogos estão presentes. Teve alguma aula aí atrás, eu falei assim, olha, jogos... Acho que foi ontem mesmo. Olha, jogos eu posso envolver história, eu posso envolver a matemática, eu posso envolver geografia, eu posso envolver tanta coisa nos jogos. Aqui a única diferença é que entra o termo digital, é que eu posso jogar usando redes sociais, eu posso jogar usando aplicativos, eu posso usar, não apenas de maneira mecânica, né? Eu preciso questionar problemas que tem, engajar a discussão sobre problemas, que os meninos só jogam sem pensar, é jogar e também fazer pensar, refletir sobre isso tudo. E uma aprendizagem pelo fazer, mão na massa, fazer junto. Olha, é trazido mais uma vez aqui do Dewey, né? Aprendemos na experiência, numa filosofia da experiência, do fazer juntos. As salas de aula podem ser multifuncionais, de diversas formas. Eu posso trabalhar com tecnologias na sala, na sua sala mesmo, de repente com tablet, permitindo aprendizagens significativas, de outros jeitos, de outras formas. É entender que as crianças são sujeitos de aprendizagem, aprendem novas culturas, novas formas de aprender, aprendem de outras formas, aprendem fazendo.
para fechar a nossa apresentação e a nossa noite, que eu já falei demais e demais mesmo, eu acho que no final eu deixei 2 perguntinhas que também caíram domingo. Outra, entenda que informática, língua portuguesa e leis valem. Então, no primeiro módulo, e valem menos. Valem só 20 pontos. Dos 100, valem 20. Portanto, não é um lugar que você tem que se preocupar com toda a prova, lógico. Mas o foco central está no módulo 2 da prova e no módulo 3. Que são os conhecimentos específicos e conhecimentos, enfim, que envolvem os autores e tudo mais, que está na outra parte da prova, que valem 40 e 40. Então, é isso, maravilha. Uma questão de domingo foi essa também. Aparece mais lá atrás, né, um pouco, né, até falei lá um momento. Mas é assim, mas aparece aqui, né, o que cairá na prova de informática, tudo isso que nós falamos. Agora, tem outras pequenas coisas? Tem. Mas tudo que nós falamos agora, eu falarei amanhã, mas tudo que nós falamos agora podem ser assuntos da nossa prova, desses 6 itens da prova, né? Ensinar a aumentar habilidades funcionais. A pergunta é um pouco assim, aumentar habilidades funcionais da pessoa com deficiência. Usando tecnologias. Que tipo de tecnologia vou usar? Então, a crítica educativa, assistiva ou educacional independente. Hoje, em algum momento, mas em outras aulas, em outros momentos, já falamos, né? Quando nós envolvemos a pessoa com deficiência e o uso de novas tecnologias, essa é uma tecnologia chamada tecnologia assistiva. Letra C, tecnologia assistiva. Como as pessoas estão indicando aqui, corretamente. E a última, que é a última slide aqui da nossa apresentação, era essa daqui, né? Assinale a opção que apresenta o item que foi considerado na elaboração deste currículo. Assinale a opção que apresenta o item que foi considerado na elaboração deste currículo. Então, estão aí as 5 alternativas. Caiu na prova no último domingo. Olha, letra A. A quantidade de computadores. Quantidade de computadores. Se nem para trabalhar tecnologias, eu posso até dizer assim, nem de computador eu preciso. Alguém já escreveu isso aqui hoje. Nem computador eu preciso para trabalhar tecnologia. Portanto, não é a quantidade. Se fosse qualidade, tudo bem. Letra B. A capacitação dos docentes. Olha, capacitação é sempre bom, mas o currículo de tecnologias para aprendizagem, esse currículo inteiro é para todos os professores. Todos. E por isso todos terão prova. Então, letra B também não é. Letra C. De novo, a quantidade de computadores e de professores. Quantidade, não dá, né? Não dá, né? Qualidade dá, quantidade não dá, né? Letra D. Discussões em fóruns de tecnologia. Essa é esdrúxula, né? Se discussão em algum fórum melhorasse alguma coisa, essa é esdrúxula até, né? Portanto, só nos coube como resposta a letra E. Até porque está escrito aí na letra E, formação humana integral, e um dos eixos de todo o currículo da cidade de São Paulo é formação, educação integral, e há toda uma discussão sobre educação inclusiva. Alguém poderia falar, então, mas ainda assim faltaria o termo equidade. Uma sociedade democrática é uma sociedade equitativa. Não cabe outra, né? Essa é igual a Stephanie escreveu aqui. A letra E tá cheia de resposta, né? Tá cheia de palavras, as palavras até brilham, né? Tá cheia de palavras-chave, como disse aqui a Stephanie. Enfim, é isso. Amanhã